Da série Motivos porque o Brasil é um país atrasado, episódio 435,2, a justiça não cumprir contratos e interferir em contratos que não deveria interferir. Porque estabelecimento de contratos não é nem capitalismo, é um dos pilares fundamentais de uma sociedade civilizada. São os termos pelos quais eu e você vamos fazer alguma coisa juntos, seja lá o que for. E se não tem como eu ter um contrato, se a gente escreve um contrato e eu sei que aquele pedaço de papel não vale nada, vale menos que um bolo de noz podre, então não dá pra fazer nada, então tem risco pra todo lado, então eu não vou investir, eu vou embora, eu vou fazer isso, eu não vou fazer nada nesse lugar, e bom, você já entendeu. E eis um dos problemas, uma das causas de por que juro é alto no Brasil, porque é muito difícil você executar um contrato com garantia. Ok? Quando você vai emprestar dinheiro pra alguém, você quer garantia. Você fala, bom, e se você não pagar? Bom, eu tô te emprestando aí 50 mil, então bota teu carro de garantia aí, ou sei lá, R$1 milhão pra uma empresa, uma fábrica. Ah, então se você não pagar, eu tomo uma máquina sua, uns caminhões seus aí, alguma coisa, certo? Pra eu que estou te emprestando dinheiro, me garantir. Aí o que acontece? Antes da gente ter a lei de falências no Brasil, lá pelos anos 2000 ou antes, bancos conseguiam recuperar 0,2% do dinheiro que eles emprestavam com garantias e não era pago. Então, quer dizer, emprestamos, vagabundo caloteou, vamos lá, vamos pra justiça executar. 0,2%, não é 2%, não é 1 em cada 50, é 1 em cada 500 reais que era emprestado, era recuperado de alguma forma. Quer dizer, assim, é fundo perdido, basicamente. Você tem até você ter a lei de falências, você tem um contrato com garantia e você tem um tapa na sua cara, era a mesma coisa, não valia porcaria nenhuma. Aí passou a lei de falências, aí melhorou, nossa, aí ficou bom. Em 2007 no Brasil, né, o valor recuperado em empréstimos com garantia subiu para 12,1%, 1 em cada 8 reais. Então o que acontece? Banco vai, na hora de emprestar com uma garantia, ele calcula, olha, é o seguinte, vamos executar esse cara, digamos, se a gente tiver que executar, né, não executar o cara, meter uma bala, mas executar o contrato, né, se ele não pagar, bom, então tem a chance da gente recuperar 1,8, então a gente calcula isso, né, pega a nossa taxa de calotes do banco, calcula quanto vai acontecer, calcula que a gente, desse dinheiro que a gente está emprestando, a gente vai recuperar 12,1% e bota isso no cálculo do juro. Simples. Então todo mundo vai pagar juro extra para cobrir o calote que os bancos vão tomar quando alguém emprestar um negócio e vagabundo não pagar. É simples. Por quê? Porque o juiz olhou pro contrato e falou: não, dane-se. Ou demora muito pra justiça resolver esse contrato e ir lá executar coisa. Inclusive, um amigo meu advogado, ele tem um caso em que o cliente desistiu, que era um caso assim, que o cara, ele deixou o carro de garantia pro empréstimo, e quando foi pegar o carro de volta, né, pagar o empréstimo, descobriu que o cara tinha vendido o carro dele, fraudulentamente, é claro, e tentou processar o cara, conseguiu, ganhou na primeira instância, apelou, ganhou na segunda instância, ganhou. E daí vai lá, ok, então, Estado, justiça estatal, né, a galera que fala, não, Estado tem que fazer o mínimo, né, justiça, tá bom, execute a condenação, o sujeito está condenado, vai lá e pega. 10 anos depois, o cliente falou, desisto, o processo já custou mais do que o que eu vou recuperar. Quer dizer, é uma incompetência tão flagrante. Aí você fala, mas qual que é o número aí em países desenvolvidos? Bom, nos Estados Unidos é 82%. E eu suspeito que essa diferença de 82% para 100% tem muito mais a ver com a depreciação do bem, que é a garantia ou alguma coisa assim, que vai acontecer, né? É muito difícil você recuperar 100%, porque às vezes você tem um empréstimo de R$1 milhão, que a garantia é 900 mil, então umas coisas assim. Especialmente empréstimos pequenos, de 40 mil, o cara fala, me dá um carro aí. Quanto que ele vale 35. Tá bom, você tem essa diferencinha. Então, naturalmente, você não espera receber 100%, mas 82%, né? 8 em cada 10 reais, é muito melhor do que 1 em cada 8, né? 12%. Ainda sobre isso, tem outro estudo que saiu no mercado popular que é muito legal, e eu não gosto muito desses estudos estatísticos, eu não levo eles ao pé da letra, mas eles dão no mínimo uma indicação assim de se olhar e falar, isso meio que acontece. Que o cara olhou assim, ele fez uma pergunta muito inteligente. Será que tem uma certa taxa de juros em que os juízes tendem a dar mais o ganho de causa para quem tá chorando do que quem deveria ser pago? Então, assim, formalizando a coisa um pouco mais. Eu empresto dinheiro pra você a 5% ao ano, aí você não paga e você vai lá e fala assim, juiz,
o juro tava muito alto, cancela o contrato, mimimi, capitalismo, blá blá blá. Ok. Será que tem uma certa taxa de juro em que o juiz se compadece e fala, pensando bem, esse contrato aqui não vale nada, só prova que o Coringa é um viado? É possível. E ele foi analisar, e isso é importante você ver o corte de dados, cara. Ele analisou contratos de São Paulo, ok? Então, a grande atividade econômica, né, tudo mais, ele não tá analisando, assim, de algum estado mais periferia, assim, algum estado mais interiorzão, assim, tá analisando um estado, assim, que você, eu acho que a priori você esperaria ver um pouquinho, a coisa mais um pouquinho funcionando. Analisou quase 900 contratos, e o que ele descobriu é que quando o juro era abaixo de 3% no contrato, o juiz dava o ganho de causa para quem emprestou dinheiro. Chorão, vai chorar pra lá, paga, isso aqui acabou. Mas ele percebeu que de 3 a 4%, alguns casos tendia o juiz a acreditar no chorinho do cara. Quando de 4 a 7%, bom, foi só 5 casos que ele encontrou dentro desse negócio, mas 3 casos foram dados para o devedor e 2 foram para o credor. Agora, quando passou de 7%, todos os casos foram dados para o devedor. O cara foi lá, pegou um empréstimo de mais de 7%, não pagou, foi lá na justiça, chorou e ganhou. Ou seja, você como um banco, olha esse tipo de dado, porque é claro que o banco vai ter um departamento de estatística que analisa esse tipo de coisa, né, que analisa o jurídico deles e fala, olha, é o seguinte, se o juro for assim 9, mete 16 logo, porque a gente sabe que provavelmente vai lá pra justiça, desses 16 o juiz vai falar, dane-se, vai baixar pra 5. E aí o que acontece? Bom, em alguns casos os caras vão chorar e ganham isso, então os outros caras vão ter que pagar mais, que a gente vai ter que compensar os outros em que a justiça não vai dar o contrato pra gente. Mas Rafael, um juro é muito alto, ele é abusivo. Você assinou o contrato? Você tá bêbado? Você foi enganado? Você foi sequestrado? É um contrato social? É um contrato social, Estado? Não, é só porque você passou perto do banco, né? Então você consentiu com o contrato. Não, todo mundo sabe que isso é burrice. Mas daí a justiça vai lá e fala, não vale. Agora, imagina que você vai fazer um contrato desses valendo 20 milhões de reais com um juro que você olha e fala, vai ser muito arriscado. Você como banco, você olha e fala, mano, se vagabundo não me pagar isso, vai dar uma dor de cabeça, vai dar o custo de eu levar o advogado, porque o cara vai chorar porque ele sabe que ele pode ganhar, vai dar custo de eu levar o advogado lá, então mesmo que o cara me pague, pode ser que ainda dê prejuízo. Aí você olha e fala, quer saber, meu irmão, pensando bem, eu não vou nem fazer esse empréstimo. Vamos fazer só pros caras garantidos aqui, tá, tudo mais, essa galera de risco aqui, eu não sei o que a justiça vai decidir, então quer saber? Eu não vou me dar o risco, eu não tô afim de ter mais advogado do que economista dentro do meu banco, vai te catar, chega. E é uma decisão lógica, cara, é uma decisão muito lógica de se tomar. Outra intervenção da justiça que ficou bem famosa foi quando, há 2 anos e meio atrás, o STJ decidiu que você não pode dar desconto se o consumidor pagar em dinheiro. Porque o que acontece? Você vai pagar cartão de crédito, tem o custo de você fazer a operação no cartão de crédito, né? Ele leva um pouquinho. Inclusive, se você não gosta disso, pode usar Bitcoin, porque não tem esse pouquinho, é só a taxa de transação que agora tem em centavos de dólar. Mas enfim, o cartão leva lá a porcentagem, 3, 5, 8%, digamos. E daí você, como lojista, pode falar, olha, é o seguinte, mas cara, se você me pagar em dinheiro, eu te dou esse desconto, certo? Aí se você vai comprar uma coisa pra uma geladeira, uma coisa cara pra caramba, é legal. Não tem um motivo, existe um motivo, porque concessionária não vende carro no cartão. Chega lá e fala, eu quero comprar um carro, aí passa aí no crédito. O cara vai falar, não, só no que eu vou pagar de taxa do cartão é 2 vezes a minha margem de lucro, você tá louco, cara. Escreve um cheque aí, faz uma transferência, tá doido. Enfim, isso existe. Então era prática normal e o STJ falou, não. Desconto? Não, desconto é enganação, é retrocesso civilizatório, não pode ter isso, tem que cobrar a mesma coisa, porque isso é prática abusiva. Quem é a vítima? Quem é a vítima? Cadê a vítima? Alguém pode me mostrar? Não, é o seguinte, ó, você ia pagar 100, mas agora você vai pagar 95, aí não pode. Que não dá pra entender. E o auge disso, é claro, é Tribunal de Trabalho. Nossa senhora, não, é uma coisa fantástica. Dá pra escrever um livro, já deve ter livros, inclusive, de tipo só histórias trágicas e horrorosas de justiça trabalhista no Brasil. Dá pra fazer um livro desse tamanho aqui, sei lá, tomos infinitos, fazer uma coisa tipo Vogelin, assim, livros infinitos. Dá pra fazer isso. Mas um caso que ficou famoso foi no Espírito Santo, quando o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que não pode demitir. Não pode. A não ser que seja por justa causa. Se for por justa causa, beleza. Mas você quer demitir alguém?
Bom, é o seguinte, você demite o cara, aí o cara entrava com um processo, né? Isso foi, é claro, antes da reforma trabalhista, né? Foi janeiro de 2017. Mas você demitiu o cara ia lá na justiça trabalhista, falava, olha, eu acho que não tinha justa causa. Aí o juiz vai olhar a demissão e falar, não foi justo não, reintegra. Então você tinha que contratar o cara de volta. Então a empresa não pode demitir. Claro, isso aí durou umas semanas e foi revogado. Tudo bem. Ok, não foi uma coisa permanente e tudo mais. Inclusive até o Gilmar Mendes, de todas as pessoas, foi lá e falou, o Estado, a Justiça do Espírito Santo pode aproveitar e nacionalizar todas as empresas, né, já que tá aí, enfim, você vê que até o Gilmar Mendes percebeu que isso era absurdo. Mas o fato é que isso foi decidido e reinou por algumas semanas. O que me leva àquele ponto que eu sempre preciso lembrar vocês, que assim, não existe lei. Existe a opinião de juízes. Então, assim, se o STF ou se o Supremo Tribunal do Trabalho, enfim, ele olhasse e falasse: não é isso aí mesmo, não pode demitir, não. Bom, então não pode. Mas é inconstitucional. Olha, segundo os juízes, é constitucional sim. Mas eu discordo. Você é um juiz? Não. Ninguém liga. Então agora você vai ter que obedecer. Então assim, aí você fala pra alguém, vamos abrir uma empresa lá no Brasil, né? Você é um investidor internacional, abre uma empresa lá no Brasil, contrata 500 pessoas, vai lá, na CLT. E aí você pode falar, mas Rafael, teve a reforma trabalhista, isso trouxe mais estabilidade. Bom, trouxe. Só que de novo a gente tem um problema dos juízes. Quer dizer, e se o juiz falar, dane-se, eu não vou julgar isso aí, eu não acho que ela vale, eu vou usar a antiga, eu vou fazer não sei o que, eu vou protestar, eu vou fazer o que eu quiser aqui, eu decido o quê? Tá errado, não gostou? Apela. Não gostou, apela, cara. Vai apelar lá pra segunda instância. Lá pra segunda instância vai cair na mão de outro juiz lá, loucão. Aí o cara vai falar, não, é isso aí mesmo, não gostou, apela. Aí vai lá, apela lá, vai subir nos tribunais, vai gastando com isso. E o que acontece? Bom, como isso vai ser muito caro, isso pode desincentivar você. Porque você que é empregador e tá certo, pode desincentivar você. Que você pode falar, cara, você vai acertar, você vai ter um ganho de causa. Mas a gente vai gastar uns 10, 20 mil reais no processo e vai levar uns 2 anos, aí você vai receber de volta. Você tem 10, 20 mil reais de caixa aí? Não, eu não tenho. Bom, então você não vai conseguir processar. Você vai ter que aceitar e se fudeu, cara. É isso que pode acontecer. Então você ainda tem essa instabilidade de um juiz não cumprir um contrato ou dele simplesmente discricionariamente decidir que dane-se. E é outra coisa. Isso é um problema grave. Quer dizer, esse não é o único motivo porque o Brasil tá atrasado. Isso não é o único motivo que juros são altos. Mas é um problema grave, é um problema de insegurança jurídica. Ou você pode até dizer que você tem no Brasil uma das melhores seguranças jurídicas do mundo. Porque quando você assina um contrato, você sabe que aquilo lá não é aquilo. Você sabe que é outra coisa. Então você já sabe que não vale. Então você tem uma garantia, né? Piadas trágicas à parte. Você tem essa insegurança jurídica, essa loucura. E isso gera custos de advocacia. Claro, um monte de advogado vai falar que é bom, né? Porque daí gera emprego. Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, recentemente falou que a justiça trabalhista é boa, porque coloca 17 bilhões de reais por ano na economia, né? Gera emprego de juiz, gera emprego, constrói, né, tribunal, tal, gasta um monte de coisa, gasta com processo. É bom, né? Gera emprego, gera riqueza. Acontece, o ministro do Supremo Tribunal Federal falando isso, você tem todo esse custo e isso vem do bolso de alguém, vem do bolso meu, vem do seu, vem de algum lugar, cara, não tem jeito. Isso não é só Supremo Tribunal, não é só o Tribunal do Trabalho, é todos os outros, é toda essa incerteza jurídica, é todo esse custo com o advogado e é todo esse risco em cima que faz com que o empreendedor faça a coisa mais lógica, que é ele siga uma máxima de investimento. Porque quando você tem uma certa quantidade de dinheiro assim, honestamente, se você tiver coragem, é acima de 100 mil reais. Mas se você já é um milionário, cara, honestamente você pode investir em qualquer lugar do mundo. Então tem uma lei. Alguns investidores falam isso, eles falam isso de uma forma ou de outra. Mas ela diz o seguinte, olha, você vai onde você é melhor tratado, certo? Então você tem assim 20 milhões de reais para abrir uma empresa, gerar emprego. Você fala, posso ir no Brasil, Chile, Uruguai ou Paraguai? Você olha para a Justiça do Brasil e fala, bom, esse aqui a gente já pode cortar da lista, né? Não tá me tratando bem. Não vai seguir os contratos. E daí você vai para outro lugar. Essa é uma reforma que a gente precisa. Quer dizer, a reforma é para dizer que assim, essa que é a regra, é isso aqui mesmo, tá? Depois a gente vai discutir se a regra é uma porcaria ou não. Mas a gente sabe assim, pelo menos assim, essa regra é uma porcaria, mas você pelo menos sabe que vai ser isso aqui. No Brasil, não só você tem um monte de regra porcaria, um monte de bizarrice, mas provavelmente nem é aquilo mesmo, então fica mais louco o troço. Enfim, fontes na descrição por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.